Agradecida. Tivemos um probleminha técnico e a gravação só começou agora, mas depois a Maria Antônia pode lembrar a gente para repassar essa belezura que ela compartilhou conosco. Agradeci. Então, bom dia, boa tarde, sejam muito bem-vindas, bem-vindos. Eu vi que a Ana Azevedo tinha levantado a mãozinha. Gostaria de fazer alguma colocação, Ana Azevedo? Alguma pergunta ou alguma partilha também? Senão já poderíamos começar. Acredito que não. Tá certo, então. Ah, foi por engano. Bom, então estamos já no nosso começo de reunião, né? Já passado quase 10 minutos. Não, tranquilo, Ana, era só para perguntar se você tinha alguma belezura ou algum compartilhar, assim como foi da Maria também, tá bom? Então, estamos começando. Eu não sei se o amigo Zé conseguirá chegar, né? Ele está fazendo o périplo por Portugal, então não sei os horários dele, já informei também, mas até agora não tive retorno. Então, nós podemos começar, tudo bem? Começarmos hoje, para todos? Ótimo, então. Então, o que eu pensei foi nós começarmos com as perguntas e as dúvidas, porque assim nós podemos ver em que instâncias estão e como está sendo a construção em cada localidade, para nós ajudarmos a fazer essa construção. Lembrar que, eu vou colocar, postar aqui novamente, mas é importante a participação aqui nas reuniões, porque aqui está sendo repassado o form, que é o form onde tem acesso à sala de aula, quando vocês se inscrevem, para poder participar diretamente na construção com as tutorias, certo? Então, vou começar perguntando se vocês teriam alguma pergunta ou alguma questão para começarmos hoje. Sim, Ana. Oi, eu posso começar por perguntar. Eu estou na sala e vi que a Maria estava como minha tutora e a minha questão é como é que agora vamos articular esta tutoria, se depois combino diretamente com ela, se haverá um sítio central onde estão essas informações para as nossas tutorias depois em relação à nossa prática. Obrigada. Agradecida, Ana. Escutamos um pouquinho o vento da praia, mas ficou ótimo. Vem até com efeito sonoro. Bom, a Maria sou eu, tá, Ana? A Maria Pedro, tutora. Então, mas me chamo de Zizi. Então, nós estamos acompanhando cada um, tá? Nós entramos, dos tutores que já conseguiram entrar, eles já estão acompanhando, estão fazendo perguntinhas para ter justamente essa questão de acompanhamento. Alguns já marcaram reuniões. Então, se tiverem alguma questão que vocês já gostariam de perguntar também, ou se puderem ver as perguntinhas que estão sendo feitas já em cada sala de aula, porque a ideia vou trazer uma referência. Com relação aos tutores que já estão aqui, para vocês saberem, né? A Tina, o Bruno, o Léo não pôde estar presente hoje. A Tina, você quer dar uma palavrinha? Aí o pessoal te conhece? Assim, o pessoal já te conhece, mas para quem não te conhece. Bom dia, boa tarde a todos. Só para dar um alô aí, eu faço parte desse grupo, né, junto com a Zizi, o Bruno, o Léo, o Mauro, a Valéria. O Mauro não vai poder estar conosco hoje também. Zizi. Bruno, quer dar uma palavrinha também, Bruno? Oi. Bom, então, só para saber, temos 3 tutores hoje aqui da construção, tá? O Léo também não pôde estar presente, mas ele já está acompanhando diretamente uma tutoria, inclusive hoje. Então, as questões seria, qual que é a proposta da construção da tutoria? A proposta é que a gente possa acompanhar com você os estágios de desenvolvimento dessa construção. Só uma questão aqui que veio uma pergunta. A Bia perguntou, Zizi, é possível acessar as salas de aula dos colegas? Então, Bia, inicialmente, não. O que nós temos em construção conjunta bom, a não ser que você pergunte aos outros colegas, no caso, né, se eles gostariam de compartilhar com vocês a experiência, mas
vou dizer a vivência, né? Porque experiência nós sabemos que é uma péssima palavra na construção educacional, porque parece que nós estamos fazendo um experimento, mas não é nesse sentido, e sim no sentido de construção dessa vivência, porque inovação, ela é inédita, então nós não podemos dizer que, nossa, já existe várias construções da mesma forma, ela sempre é inédita, ela sempre vai estar se renovando. Então, dentro dessa construção, é importante lembrar que o mural que nós temos em conjunto, aquela sala de aula, novas construções sociais de aprendizagem e educação, estão todos ali. Então, se vocês quiserem compartilhar materiais entre vocês e falar um com os outros, colocando o que está vivenciando e o que está construindo, até para ter sugestões e trocas de várias pessoas, é só colocar no mural. Coloca no mural aonde todos têm acesso. Aí todos conseguem falar sobre a vivência de todos. E é possível, inclusive, marcar reuniões, marcar construções em conjunto para poder trocar as experiências que estão acontecendo, as vivências que estão acontecendo em cada localidade. Então, só para explicar que esse é para todos, certo? E se vocês quiserem fazer alguma construção entre também educadores, é possível também, é só ter os contatos, tá bom? Então, só para esclarecer essa dúvida. Então, voltando ao que eu estava falando anteriormente, a ideia da tutoria é justamente nós conseguirmos acompanhar os estágios de desenvolvimento que vocês estão tendo em cada localidade, frente a, sim, entendendo o estágio de desenvolvimento das localidades. Eu vou pedir, inclusive, se alguém quiser colocar também sobre isso, eu sei que o Luiz já está bem avançado, eu sei que algumas pessoas já têm esse avanço organizacional, inclusive, dos estágios, né, que é o primeiro entendimento dos roteiros, entendimento da tríplice curricular, tem vários entendimentos que vão sendo construídos do paradigma de aprendizagem e do paradigma de comunicação, que são esses estágios de desenvolvimento, porque nós não conseguimos fazer toda a construção de uma vez, nós fazemos a construção por etapas, e essas etapas dependem muito de cada localidade. Nós podemos até falar novamente um pouquinho das etapas aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, que está ligado ao plano de inovação, que é ligado à formação de núcleo, que é ligado à matriz axiológica, carta de princípios, acordos de convivência, depois construção na própria localidade, a tutoria, os estágios da tutoria, porque a tutoria tem vários estágios de aprendizagem, lembrar que é um processamento de aprendizagem, é um processo, né? Então, tem uma demanda de tempo e entendimento, tanto dos tutores, quanto também dos aprendizes. Eu vou solicitar, então, o Luiz fez uma colocação aqui, com o Zé em Portugal, não tenho tido tempo para atualizar o mural, mas brevemente farei. Agradecida, Luiz. Eu tenho acompanhado ali, eu vi também a sua construção, até fiz uma perguntinha para entender, tá? Agradecida. O form para inscrição nas salas virtuais ainda está aberto? Sim, está aberto. Eu vou enviar novamente o form aqui para quem quiser se inscrever, tá bom? Então, a Sandra está com a mãozinha levantada. Aí eu queria ver com vocês uma questão. Ontem, inclusive, eu queria trazer essa belezura, mas a Maria nos proporcionou uma construção tão rica e tão linda, que eu até esqueci essa construção, então agradecida, Maria. Mas dentro dessa base, ontem foi o aniversário do professor Lauro de Oliveira Lima. Ele completaria, se eu não me engano, 106 anos, eu acredito que sim. Então, é um professor maravilhoso, que se vocês quiserem acompanhar o entendimento, vale a pena ler os livros dele, eu posso colocar aqui também, eu fiz até uma homenagem para ele, eu vou colocar aqui bem pequenininha, rapidinho para vocês no final, só para reforçar essa construção, onde nós fazemos a dinâmica de grupo, que para mim é uma das metodologias mais avançadas de ser humano, e nós trabalhamos essa humanização, inclusive, a partir de Paulo Freire também, e do Lauro de Oliveira Lima, assim como o amigo Zé, que utiliza os guardiões, né, que é muito importante para ajudar a gente a se organizar e gestar uma dinâmica. Então, eu vou pedir uma ajuda para a gente poder construir junto e não ficar só na minha mão a questão da animação, o tempo e as mãozinhas. Então, quem poderia fazer essa construção em conjunto, de nós organizarmos o nosso tempo e organizarmos também as mãozinhas? Alguém assumiria trabalhar junto nessa construção do guardião das mãozinhas hoje? Tina? Agradecida, Tina. E aí eu vou pedir também um guardião do tempo, se é possível alguém estar assumindo também, para definirmos um tempo para cada construção? Alguém assumiria? O tempo sou eu. Ah, Luiz, agradecida.
Luiz, o nosso eterno guardião do tempo. Eu sei que o amigo... Sou eu, até ficou mal. Soa mal, né? O tempo não sou eu. O tempo somos todos, né? O guardião sou eu. Agradecida, Luiz. O amigo Zé sempre coloca sobre essa questão, né? Vamos fazer o tempo conforme o nosso tempo. Eu vejo que é uma construção ótima, mas quando é uma construção mais de aula, quando é uma construção que nós estamos fazendo juntos, é importante que todos assumam participar de cada função, porque essa construção é nossa. Mas quando o amigo Zé está, ele dá aula, né? Ele fala mesmo, estou dando uma aula. Então, em aula, ele vai ter o tempo maior, com certeza, para ele poder fazer essa construção. E aqui a ideia é nós fazermos juntos. Então, ficou a Tina como guardião das mãozinhas, o Luiz como guardião do tempo, e temos, né, a mãozinha da Sandra. Vou estar repassando, então, e depois eu repasso para vocês a homenagem ao professor Lauro de Oliveira Lima e também as referências sobre ele, tá bom? Agradeço. Sandra, pode falar. Ok. Quem está fazendo a tutoria para mim é a Ludmila. E a gente fez a tutoria, foi no dia 22 de março, e eu queria saber, porque acabei não perguntando onde colocar, porque eu escrevi na minha agenda todo o passo a passo aqui que a gente conversou, aí eu queria saber se eu coloco lá na sala do Google, é lá que eu coloco essa organização? Então, Sandra, você pode colocar lá, tá? Depois você pode também perguntar para a Ludmila, já que está ligado a ela, ela nem está presente, né? Então, não, eu sei, ela concordou. Quando eu falei, eu vou escrever tudo, tá na agenda, mas eu falei, eu vou passar para você o que a gente conversou aquele dia. Ela falou, tá bom. Só que eu não perguntei se podia ser na sala, entendeu? entendi, Sandra. Pode ser na sala, tá? A sala está liberada para todas as construções, inclusive, pelo contrário, é bom que vocês tenham autonomia total nessa construção de repassar na sala, trazer as questões que vocês veem, tá? É uma construção de autonomia em conjunta e de trocas, tá bom? Tá bom, querida. Obrigada. Agradecido. Bom, temos mais questões, então? Estou vendo aqui umas carinhas amigas, estou vendo que a Maria Paula chegou também. Nossa, vi tantas amigas aqui, a Rita está por aqui também, a Paula, a Idalina, a Maria, a Bia, nossa, muitas amigas aqui, muitos amigos. Então, o Helder colocou, bom dia, gente querida, estou em uma tertúlia sobre cultivar pré-colombina. Depois quero saber mais sobre a sala virtual, abraço. E o Helder pediu para falar com o Bruno. Então, Bruno, já sabe que o Helder já está solicitando aí a sua ajuda em tutoria. O Estudo Sorocaba colocou. Eu criei a sala, nela só tem a minha tutora. Tenho que adicionar mais alguém? Então, Estudo Sorocaba, desculpa, eu não consegui gravar seu nome ainda. Será que você poderia dar uma palavrinha com a gente para entender melhor essa construção? Ou pelo menos, Daniela. Ai, agora sim. Agradecida, Daniela. Lembrei. Então, necessariamente, você não precisa colocar mais alguém, a não ser que você queira, né, ter mais alguma construção, e você pode falar, Daniela, diretamente, tanto no principal, que é o Nova Construções Sociais de Aprendizagem e Educação, tanto pelo sala de aula. Se tiver alguma demora ou demanda, ou alguma dificuldade, fala pelo mural principal, ou tenta entrar em contato diretamente por e-mail para perguntar para a tutora, certo? Eu não sei quantos tutores, porque eu não vi a última vez, eu lembro que eu entrei, mas eu não lembro se mais pessoas entraram, tá? Nessa construção contigo. Mas ficou respondido? Ficou claro? Tá bom. Agradecida, Daniela. A Bia trouxe uma perguntinha também. Zizi, me perdoe, eu ainda estou perdida com as salas de aulas virtuais e o fórum. Como eu acho o fórum? Então, Bia, o que acontece? Eu vou passar novamente aqui o link, e você, se eu não me engano, já está inscrita. Não tenho certeza agora, que eu não me lembro, porque às vezes os nomes que vocês colocam é diferente do nome de vocês. Aí eu não me recordo de todas as salas, os nomes. Mas, o que acontece? A sala de aula,
Quando você abre o Google, você tem a opção ali, sala de aula, né? Você tem aqueles 3 pontinhos, 4 pontinhos que você clica, tem sala de aula ali, e aí você encontra a sala de aulas que você tem. Se você já está inscrita, vai aparecer novas construções sociais de aprendizagem e educação, da qual você já está dentro dessa sala de aula, certo? Que é um fórum geral. Lembrando que essa é do novas construções sociais de aprendizagem e educação, não confundir com alfabetização humanizada, tá? É novas construções sociais de aprendizagem e educação. E quanto a você criar a sua própria sala de aula, aí você cria a sua própria sala de aula para que o tutor acompanhe diretamente o que você está construindo na sua própria sala de aula, tá certo? Ficou claro para você? Isso, Pia, sou eu mesmo, tá? Formação humanizada ou Maria Pedro Tutor, sou eu mesma a tutora, tá bom? Os tutores agora eles têm feito o seguinte: nós estamos nos inscrevendo em cada um da sala de aulas, porque o que acontece é que o amigo Zé que fez essa proposta ser dessa forma, nós tínhamos feito com relação a fazer no mural e fazer diretamente para que todos pudessem ter acesso, mas o amigo Zé quis que fizesse uma sala de aula específica para cada um. Sendo assim, nós precisamos nos inscrever em cada uma das salas de aulas. Aí vocês precisam, depois que nós conseguimos entrar, vocês precisam liberar o acesso para nós sermos tutores, tá bom? É assim que funciona, nós não conseguimos entrar na sua sala de aula sendo tutor. Sim, Bia, Oi, Zizi. Boa tarde, bom dia a todos. Eu acho que falar para ficar mais claro, eu consegui achar onde é que ficam as salas de aula e eu consegui achar esse fórum da formação humanizada, mas eu não tenho o fórum da Novas Construções. Aí, qual é o processo que eu tenho que fazer? entendi. Você tem da alfabetização humanizada, mas não tem das novas construções sociais. Eu vou estar passando um form agora aqui no chat para vocês. Nós estamos feito aqui pelo chat por uma questão de segurança, porque ainda assim a formação anda tendo ataques, tá? Então nós temos feito mais rigorosamente essa questão, justamente para evitar a gente ter aqui dificuldades de pessoas compartilhando coisas que são desagradáveis, né? Para quem esteve sempre aqui, acompanhou alguns ataques que aconteceram. Então, hoje em dia, nós estamos bem regularizados. Todas as pessoas que entram são vistas, estão identificadas, tem um controle maior só por causa disso. Antigamente era livre para todos, qualquer pessoa poderia entrar, e infelizmente nós tivemos muito, e ainda estamos tendo, porque tem algumas pessoas ainda mal intencionadas que tentam entrar de qualquer forma. Tá bom? Então, só para explicar por que nós estamos fazendo com um certo nível de segurança. Nos chamaram de chatos. Aí eu expliquei, a chatice, infelizmente, é porque ainda tem pessoas que precisam de educação. Então, nós temos que construir a educação com as pessoas. Infelizmente, elas não entram para conversar, elas entram para agredir, então fica difícil fazendo uma conversação. Por isso que nós estamos fazendo dessa forma, tá? Então, desculpa o inconveniente, mas, infelizmente, é a necessidade de educar. Aí tem que ter os limites dentro de uma construção para as pessoas aprenderem também que precisam ter uma outra forma de comunicação, né? Então, Bia, estou colocando aqui, tá? Esse aqui é o link do form, onde vocês podem entrar e se inscrever, quem ainda não se inscreveu, para poder acessar a sala de aula Novas Construções Sociais de Aprendizagem e Educação, assim como construir a sua própria sala de aula, para que nós possamos ter acesso, tá bom? Nesse form, vocês colocam o link do acesso da sala de aula de vocês. Nós tivemos algumas dificuldades no começo, que algumas pessoas tiveram dificuldade de entrar ou colocar, isso é normal, porque pelo que nós entendemos na sala de aula, às vezes demora um tempo para que apareça até o link da pessoa. Então, isso aconteceu com várias pessoas aqui, tá bom? Só explicar isso também. Se você tiver alguma dificuldade, vai enviando e-mail e pode enviar o código da sua sala de aula por e-mail, que ajuda, ou coloca ali, por favor, no próprio form, que ajuda nós conseguirmos entrar mais rapidamente, tá bom? Toda sala de aula tem um código. Quando você abre a sala de aula, ela fala assim, o código da minha sala de aula é esse. Quando você compartilha o código da sua sala de aula, é mais fácil nós conseguirmos entrar, tá bom? Bia, você está colocando que você já está inscrita nesse form. Então, é isso mesmo. Aí você acessa entrando lá, e aí você vê as atividades que tem lá. As primeiras atividades que tem lá são quais? É fazer a sua matriz axiológica, a sua carta de princípios, seu acordo de convivência e a formação do seu núcleo. Essas são as primeiras atividades, sempre. Por quê?
Porque toda a construção de metodologia de comunidade de aprendizagem, ela é feita de forma solidária. Então, ela necessita ter um grupo que faça essa construção, uma equipe, que faça essa construção de acordos, de valores em comum, de acordos de convivência, ou seja, que consigam se relacionar e se manter, de princípios. Tem uma perguntinha da Sandra, onde divulgamos esse código ou link? No form, Sandra, nesse form, ele pode ser atualizado quantas vezes você quiser, tá? Você pode pegar, colocar de novo, atualizar. Se você conseguir desenvolver mais, pode ir atualizando o form também. No form já tem as perguntas sobre a matriz axiológica, a carta de princípios, acordos de convivência, a tutoria, para as pessoas já colocarem. Mas se vocês quiserem, a partir do momento que avançarem mais no processo do paradigma da aprendizagem e comunicação, né, de comunidade de aprendizagem, vocês podem atualizar também o form ali, tá bom? Temos mais uma perguntinha aqui, por enquanto eu que tenho respondido, mas se a Tina e o Bruno quiser fazer algum complemento também, tá, gente? É que é mais questão organizacional, né, que às vezes é a grande dificuldade. É uma perguntinha pessoal, uma curiosidade de onde eu estou falando. Não, essa paisagem aqui é só um plano de fundo. Na verdade, aqui é 40 graus mesmo, Mato Grosso, centro-oeste do Brasil. Para quem não sabe, é muito quente. Então, aqui é só para dar uma animada, né? E entrar na onda dos portugueses. Pelo que eu sei, parece que alguns lugares estão muito frios. Então, eu estou mostrando a minha empatia, mostrando uma lareira aqui para esquentar corações também. Tá bom? Paula? Olá, muito boa tarde. Deixa-me fechar aí. Eu e a Paula estamos na praia, aqui em Portugal, em Foz do Arelho, porque tivemos agora uma sessão de esclarecimento das novas construções sociais nas Caldas da Rainha e viemos almoçar a uma zona muito bonita, não sei se conseguem visualizar. A praia está cheia de gente e percebemos que estávamos aqui a iniciar a sessão e para não faltarmos, estamos aqui. Hoje não vamos conseguir, se calhar, fazer toda a sessão como se estivéssemos a fazer no computador, mas estamos aqui presentes e estamos aqui com todo o gosto. Muito obrigada. Agradecida, Paula, o compartilhar da belezura, tá? Muito bom. Eu só colocar que nós deixamos aberto o compartilhar tela, né? Se alguém se confundiu, acontece. Mas vamos pedir que, se por favor, se quiserem compartilhar a tela, só dá um alô e se comunicar o que gostaria de fazer, tá bom? Agradecida. Se confundiu, acontece. E aqui a Romana colocou, sim, aqui em Portugal, esse fim de semana está verão. Bom, então eu já não estou muito empatizando com Portugal, né? Porque antes estava frio, agora está quente. Que bom, então, vamos aquecendo corações de qualquer forma. Era esse o intuito. Bom, então, quem mais gostaria de fazer alguma pergunta ou trazer alguma questão? Eu daria uma sugestão, se vocês estão com alguma dificuldade frente à tutoria, e nós temos falado sobre tutoria, se vocês quiserem trazer perguntas ou questões práticas da tutoria, vocês estão tendo alguma dificuldade, tem algum ponto que vocês estão percebendo que é difícil de trazer o entendimento da aprendizagem, ou... sim. Diego? Estão me escutando? Sim. Então, eu estou com algumas dificuldades, mas vou tentar ser bem sucinto, né, em relação ao cenário, assim, para vocês entenderem a situação. Eu estou numa escola pública municipal e fica aqui em Serra Talhada, no interior, aqui no Nordeste. E aí eu estou sozinho, né? Até agora eu estou sozinho, mas ao mesmo tempo eu tenho tentado escapar um pouco das amarras do sistema, né? Aqui a gente já sofre com imposição de cronograma, de conteúdos, simulados, provas diagnósticas que não são diagnósticas, são classificatórias, enfim, todo tipo de absurdo que vocês possam imaginar, eles submetem as crianças, né?
E aí, como professor de língua portuguesa, eu tenho algum tempo a mais em sala de aula, e aí eu aproveitei para fazer uma roda de conversa com as crianças. E aí a gente foi criando responsabilidades, né? Por exemplo, só que ainda não, eu estou sentindo que a gente está muito, as crianças, né, estão num sentido ainda de uso dessa responsabilidade muito punitivista, sabe? Como exercer poder sobre os outros e esse tipo de situação. E aí a gente tem conversado, né? Eu tenho refletido com eles que essa posição que eles estão ocupando é para ajudar e não para julgar, né? Ou exercer algum tipo de constrangimento sobre os outros. Enfim, a gente vem conversando muito sobre isso. E, ao mesmo tempo, como eu nunca tinha feito isso, né? Então eu fiquei pensando, como é que eu vou inserir a questão dos valores? E aí, nessa última semana, eu propus que a gente refletisse sobre o que eram valores, né? E a gente começou, a partir das atitudes, a tentar entender que valores estavam por trás daquelas atitudes que eles estavam tendo. E, e na entrada da escola tem uma lista de valores, né? Estava lá, por acaso, e só que nunca é conversado sobre essa lista de valores que está lá na frente da escola. E aí eu propus que eles escolhessem 3 valores daquela lista e buscassem o significado, né? E se aqueles valores realmente eram necessários para a escola naquele momento, no momento que a gente está passando. E eles começaram a fazer essa pesquisa, a gente ainda não se reuniu para discutir sobre isso, porque como eu falei, né? As coisas vão surgindo, as oportunidades vão surgindo. Talvez se eu tivesse levado essa questão no início, a recepção dele não fosse tão boa assim, né, como foi. E ao mesmo tempo eu fico pensando, quais são os próximos passos, né? Porque eu fico pensando assim, com os professores tem sido muito difícil de discutir, até porque a escola não propicia nenhum tipo de momento para conversa, é sempre para escutar quais são as próximas ordens, né? Então não tem espaço para diálogo na escola. As formações também são geridas por aqueles institutos privados, né, que estão agora sendo inseridos nas secretarias de educação, e a gente não tem tempo para conversar. Aí eu também pensei e estou tentando articular um jornal com os professores da rede, e aí, no final da reunião com o Instituto, eu peço a palavra e falo sobre o jornal, convido algumas pessoas para participar. Mas, enfim, já fui perseguido, eu tinha 3 turmas de língua portuguesa, agora só tenho 2. Já me mandaram um aviso, né? Se eu continuar, vão vir novas sanções aí. Mas, ao mesmo tempo, eu também recuei, porque eu estava muito na ofensiva e agora estou mais em silêncio e trabalhando em sala de aula e, de certa forma, continuo não cumprindo o que eles me pedem, né? E aí é isso, a minha situação é essa, e eu estou em 2 turmas com língua portuguesa, nas outras eu estou com artes e inglês, tenho poucas aulas, mas nessas 2 turmas eu estou tentando fazer essa construção, e mesmo nas outras, que eu só tenho 2, às vezes 4 aulas, eu estou também tentando sincronizar isso, sabe, da construção dos valores, porque eu faço a roda em todas as turmas. Então, mesmo que tem pouca aula, eu faço. Porque eu já era professor de língua portuguesa ano passado, então conheço a turma. E aí eu continuei fazendo essas rodas que eu já fazia. E aí eu fico pensando, né, qual seria esse próximo passo, né? Então, como tem muita gente aqui, acho que é o lugar ideal para a gente, talvez, pensar quais seriam esses passos. Eu também estou inserindo um jornal das próprias crianças, né, que elas estão fazendo algumas construções por exemplo, às vezes eu levo um filme, às vezes a gente sai para passear pelo bairro, observar a escola, né, ao redor da escola ali, e eles escrevem. Ainda sendo muito impositivo no sentido de que agora nós vamos escrever sobre o que vimos lá fora e tal. Mas o que é escrito e como é escrito está por conta deles, então eu tento fazer uma discussão coletiva sobre o texto, como Freinet, né, sugeria e tal, porque eu não tenho muitos recursos, né? Eu percebi que com a experiência, né, que é uma palavra, como o Aziz falou aí, né, perigosa, principalmente para as pessoas que estão querendo acabar com o que a gente está fazendo. Mas assim, eu tenho sentido que com o tempo e essas experimentações, eu tenho sentido mais segurança e percebido que passo eu posso dar, né,
em direção a esse caminho da construção dos valores e todas as etapas que vocês falam, mas eu não segui assim de forma linear como foi colocado. Diego, Estou 5 tentando minutos, fazer está bem? tutorias já coletivas e tal, algumas perguntas sobre o que é que eles gostariam de aprender, ser ou fazer, e a gente está iniciando esse processo, assim, muito... É bem complicado porque eu estou sozinho, mas estou tentando seguir, né, essa proposta. É isso. Obrigada, Diego. Zizi. Então, Diego, você falou tanta coisa que eu vou pedir os 5 minutos mesmo para o Luiz para me ajudar. Então, vamos começar. Primeiro, Diego, você não está sozinho, nós estamos com você, tá bom? Traga as questões aqui, nós podemos nos ajudar e nós construímos juntos. Segundo, que eu vejo que é muito importante, a construção que você está fazendo é assim mesmo. Nós entendemos o que é o paradigma da comunicação na prática. São as relações humanas. E quando nós começamos, ele não é assim simples, né? Quando tem pessoas que vão ter essa dificuldade, normalmente, tudo que é novo, as pessoas demonstram uma certa hostilidade. Então, quando você começa, você vai ter a dificuldade com os professores, com os gestores, na região, tudo começa dessa forma, porque você já despertou dentro de você aí o entendimento que isso precisa ter uma mudança, que a forma como está sendo não é boa, que tem nova mudança de valores. Mas você já despertou, as outras pessoas ainda estão nessa construção, e é natural que seja assim. Em ser humano, nós temos várias vertentes de perspectivas, de pensamentos e entendimentos. Quando você começa com as crianças a trazer para elas uma visão, e o amigo Zé fala isso, quando a gente sabe dar aula, a gente dá aula. Então, a gente começa numa construção assim. Primeiro, a gente traz para as crianças as questões que elas gostariam de saber, como elas querem saber, o que elas querem saber, mas trazendo sempre uma perspectiva de motivá-las. Porque quando elas estão vivendo nessa construção tradicional, elas estão vivendo num processo condicionado. Então, elas não vão conseguir chegar e já falar o que elas querem. Elas vão estar ainda um pouco mortas nesse saber. Você pergunta o que a criança quer, ela normalmente fala, eu não sei. Se ela estiver já traumatizada ou num processo muito condicionado, ou ela vai dizer, eu não sei, ou ela vai perguntar, eu posso perguntar? Ou ela vai dizer, não quero saber nada. Dependendo muito de como ela já está condicionada no sistema tradicional. Então, você trazer essa reflexão da localidade, viram os valores? Que valores são esses? Esses valores são bons para nós? Trazer a construção da dinâmica de grupo, que eu estava colocando o Lauro de Oliveira Lima, que é reunir as crianças e perguntar para elas quem gostaria de assumir o que hoje? Nós temos os guardiões, vamos construir quais guardiões? Tem guardião de tudo, tem guardião da alegria, tem guardião da escrita, tem guardião da fala, tem guardião da leitura, pode-se criar quantos guardiões quiserem. Normalmente as crianças no começo elas estão desmotivadas, então quanto menos, melhor. Mas pode-se gerar na dinâmica construções para pensar. Vocês não querem fazer o guardião do pulo? Aí tem o momento do guardião do pulo, o guardião da brincadeira. Tudo isso ajuda elas a entenderem a construção da função e elas trabalharem o processo de humanização delas. Porque a comunidade de aprendizagem é uma metodologia que possibilita esse resgate com os valores, com os princípios e com os acordos de convivência, que trabalham as relações humanas, que é onde você acorda, por exemplo, qual a importância desses acordos? Eu dei um soco no coleguinha. Foi bom? Você acha que isso é uma coisa boa? Porque no começo, Diego, em todas as localidades que eu acompanho, os professores e os educadores colocam que a competição é uma grande dificuldade, porque existe muito essa hostilidade de ser o melhor, querer ser o melhor, fazer o melhor, eu fui primeiro, eu consegui, sempre demonstrando uma superioridade e o outro uma inferioridade. Mas isso é o começo, não é diferente, porque é o que as crianças têm de base, o que elas vivenciam é isso. Infelizmente, na sociedade, nós temos essa referência. Nós não temos uma referência de cooperação, nós temos uma construção de cooperação, porque, incrivelmente, nós conseguimos, mesmo com todas as leis, todas as dificuldades e com toda a tecnologia, nós conseguimos nos manter dentro de uma construção de não sairmos matando uns aos outros. Tem, sim, assassinatos, dificuldades, mas nós conseguimos manter esse equilíbrio. A maioria das pessoas se mantém. Mas, infelizmente, dado a questão produtiva, isso o Paulo Freire coloca muito bem, educação bancária, e forma, inclusive, aquela frase, né, numa construção, eu não vou lembrar exatamente, mas basicamente, vocês me ajudem, numa construção de uma sociedade de opressão,
o sonho do oprimido é ser um opressor. É quase isso, tá? Mas é nesse sentido. Então, se você oferece isso para as crianças, elas vão ter dificuldade de vivenciar outras questões. Por isso, o que você está fazendo é extremamente importante, que é primeiro mudar essa constituição de como elas se relacionam. É criar um ambiente de conversa, de comunicação de roda, onde as crianças possam se permitir falar e ouvir umas às outras. Esse, com certeza, é o primeiro estágio de conquista, de ligação. E, a partir daí, começar a reforçar o que vocês querem saber, o que vocês querem pesquisar, quais os valores nós vamos construir hoje. Sempre lembrar elas de que valores elas querem construir no dia, o que elas querem pesquisar, buscar construir esse grupo de responsabilidades, exatamente assim como você está colocando, né? O Luiz até colocou um complemento aqui, que a adaptação das crianças é muito mais rápida que dos adultos. Com certeza, Luiz, porque nós já estamos muito mais condicionados, né, nessa construção. E as crianças tendem a redirecionar mais rápido. Mas depende, assim, do trauma da criança. Tem crianças que ficam tentando puxar para si a situação porque elas sofreram muito abuso ou negligência. E isso acaba acontecendo também. Então, tem um tempo. Muitas vezes os educadores falam, nossa, eu já estou há 3 meses com as crianças, elas ainda se dão soco. Aí eu falo, mas calma, vamos ver o que está acontecendo, vamos entender, traz as crianças para conversar umas com as outras, para elas entenderem por que elas estão se agredindo, e muitas vezes isso está ligado à localidade. E reforçar também, Diego, que se você conseguir trazer as crianças para desemparedamento, que é sair da sala de aula, ter contato com a natureza, trazer a natureza para dentro da sala de aula, isso é muito importante para esse desenvolvimento também. O Luiz também está complementando aqui. Luiz, você vai falar no meu tempo, tá? É preciso entender o que está causando agressão no aluno. Quase sempre são traumas de infância. Então, também, né, o Luiz está complementando aqui com essas construções, que você conhecer as crianças que você está trabalhando é extremamente importante. Se você tem essa possibilidade, é a melhor possibilidade. Maturana também fala sobre isso, ele fala uma frase linda. A gente só ama o que conhece. Se a gente não conhece, como a gente pode amar? E a construção com relação, pelo menos, à bandeira do Brasil, que é uma tragédia, é que tem a ordem, o progresso e faltou o amor, né? Então, essa construção do amor, ela está na relação. Então, conhecer o outro é muito importante. Então, olha, parabéns pela construção que você está trazendo. Eu vejo que é a melhor forma a que você está utilizando, porque não é necessário recursos, dispositivos tecnológicos, é necessário o recurso humano, de você falar com a criança e permitir que as crianças se falem, né? Ao invés do velho professor, silêncio. É, muito pelo contrário, senta aqui, vamos conversar o que vocês gostariam de saber, como vocês estão, quem vocês são, né? Então, isso é que faz esse grande diferencial dessa metodologia de comunidade de aprendizagem. O Luiz segue complementando. Falar, você tem que estar quieto, trabalhar não ajuda a criança. Com certeza, porque, né, aí que ela não trabalha mesmo. Então, é uma construção muito importante. Então, é uma disruptura daquilo que nós vivemos, que eu percebi na sua fala que você já tem. Você já tem esse entendimento que tem que ser feito de outra forma. Agora, não existe uma metodologia em formato bolo, mas existe uma construção dessas etapas de como você está fazendo. Porque a pesquisa, muitos tutores perguntam para mim, nossa, mas as crianças ainda não conseguiram desenvolver a pesquisa. E eu falo para as pessoas em geral, a pesquisa, ela está dentro da motivação interna da curiosidade. Se você não consegue desenvolver a curiosidade, você vai ter dificuldade de trabalhar a pesquisa, porque a curiosidade nasce dessa formação da pesquisa. Você tem que querer saber alguma coisa, senão você tem dificuldade. E quando você não está querendo saber, é porque você está passando por um processo de doença emocional, você está com dificuldade de desenvolver os seus potenciais, e isso é uma questão da criança. A criança, naturalmente, ela tem a construção do vínculo. Eu não me lembro o teórico, que é falado agora, mas a construção do vínculo, que é a confiança, é o que possibilita a aprendizagem. E hoje, na neurociência, neuropedagogia, os neurodesenvolvimentos, isso é demonstrado claramente até pelo cérebro. A criança que tem essa construção do vínculo de confiança emocional, ela desenvolve a sua aprendizagem rapidamente, porque ela está conectada e participativa, ela está ativa na aprendizagem. Quando ela não tem isso, ela fica na chamada negligência emocional,
ela entra na desistência da aprendizagem e tem essa dificuldade de desenvolver o seu potencial. Mas eu já estou falando bastante, estou vendo que tem outras mãozinhas levantadas também, só gostaria de trazer os últimos complementos aqui, da Daniela. Tenho alunos de 7 e 8 anos, eles amam correr pela sala de aula, se atirar ao chão e escorregar. E já fiz de tudo, não consigo mudar isso. Então, justamente porque essa construção, ela precisa ser acordada e entender se elas não estão na necessidade de desenvolver a sua psicomotricidade. O ponto é ver a melhor forma de desenvolver essa psicomotricidade num local adequado para isso, porque muitas vezes a sala de aula pode causar algum dano da forma como ela está estabelecida. Por isso tem que acordar com as crianças também em como arrumar a sala de aula para que elas possam correr, brincar, se jogar, poder desenvolver a sua psicomotricidade, porque isso desenvolve as suas conexões, não só neurológicas, né, mas também as suas conexões humanas, porque pelo brincar, brincadeira e brinquedo é que nós desenvolvemos a aprendizagem em si, porque isso é a nossa interferência com o mundo, é o nosso intermeio. Então, o Luiz colocou também, todo aluno de 7 a 8 anos quer correr. Tente criar regras que todos entendam e que permitam escorregar também. Justamente, os acordos permitem essa construção. Mas, agradecida, tá? Vou estar repassando que temos colocações maravilhosas também, a Tina, uma especialista nessa construção também, e já está com a mãozinha levantada, pelo que eu vi. Bom, agora eu me chamo, né? Que eu estou de guardião de mãozinha. Eu vou falar aqui sobre a fala do Diego, mas antes eu só vou dar um toque aqui, acho que a Daniela, né, do Estudos em Sorocaba, eu recomendo para todo mundo o Instagram da Cecília Antipoff. Ela trabalha bastante a criança do movimento, Daniela, e eu fico muita dó dessas crianças que estão tão presas que precisam usar o espaço quadrado e emparedado para se escorregar, né? Então, eu acho que elas estão no lugar errado. Então, busca lá a Cecília, ela é maravilhosa e ela trabalha muito a criança do movimento. Não existe solução de brecar uma criança do movimento, ou você dá espaço para ela, ou ela vai escorregar dentro de uma sala de cimento. Bom, Diego, você falou muita coisa boa que você já está fazendo. Eu reforço o que a Zizi disse, você não está sozinho. E você me fez lembrar uma fala que eu tive no ano passado com uma professora de educação infantil, e ela tinha em torno de 20 crianças, e ela dizia assim, quando ela me procurou, ela falou assim, Tina, eu queria ajudar as crianças a subirem no pneu, mas eu só tenho 2 mãos, como é que eu vou ajudar? Elas são 20. Eu falei, não, você tem 40 mãos te auxiliando, você não está sozinha. Né? Porque ela falava, eu estou sozinha, não tenho auxiliar. Eu falei, não, você tem 40 mãos, você tem 20 auxiliares. Então, eles podem se ajudar. E o resultado foi incrível. Estou falando da educação infantil, 4, 5 anos. Né? As crianças andaram sobre o pneu, e quem ajudou as crianças a subirem no pneu e terem equilíbrio foram as outras crianças. E foi divertidíssimo, porque quem estava dando a mão para apoiar também estava desequilibrado. Então, quando caía um, caíam os dois, e era uma festa, e eles caíam na grama, e né, não acontecia nada. Então, assim, você está cheia de gente com você, e você tem que focar neles. E o processo que você fez foi muito incrível. Então, assim, a tua escola tem um cartaz com alguns valores. As crianças já escolheram quais são os 3 valores importantes para essa turma. Ok, a minha dica para você agora desses 3 valores, elas foram buscar em dicionário, né, o significado da palavra, o significado daquele valor. Veja bem se elas entenderam realmente o que estava escrito lá naquele dicionário. Se elas não entenderam, elas podem reescrever com as palavras delas. Né? Então, bom, aqui para a gente, né, o que esse dicionário quis dizer? Né? Pode reescrever. E a minha dica para você, esse escrever o significado de um valor é a carta de princípios, tá? E o acordo de convivência é um passo que você pode dar a mais, depois de definir realmente quais são o significado desses valores aqui para a gente,
né? Veja que a Zizi falou bastante no que é para gente, tá? Esse valor. E assim, teve uma hora que você falou, para a escola, da escola. Não, por enquanto é você e suas crianças, tá? Então, aqui para a gente, esse valor, vamos entender esse significado desses 3 valores. 3, ok. A minha dica é que agora, para ir para o acordo de convivência, que você faça um passo por vez, um valor por vez. Então, assim, desses 3 valores, qual é o mais importante? Por onde a gente começa? Os 3 valores são muito importantes. Tá, mas por onde a gente começa? Como tudo está no começo, eu sempre falo, começa por um só. E o acordo de convivência, vocês vão pegar um valor que já ficou entendido ali na carta de princípios, o significado dele aqui para a gente. Como a gente vai colocar ele em prática? E o como, o Diego, que é o acordo de convivência, quando a gente constrói esse acordo de convivência com criança, faça esse como ficar muito prático, entendeu? Por exemplo, se vocês pegaram lá, vou dar um exemplo, gente, não é para seguir, tá? Diego, não é para seguir, é só um exemplo. O como, sei lá, respeito. E as próprias crianças, não é você, as próprias crianças trouxeram que mas a gente não trata a tia da limpeza com respeito. Tá. O que é tratar com respeito a tia da limpeza? Primeiro, chamar ela pelo nome, ela chama Joana. Então, a partir de hoje, nós vamos chamar a Joana de Joana. Tina, Oi. peço desculpa, são 5 minutos e temos o professor Pacheco connosco, ok? Beleza, Luiz? Desculpa, Tina. Aí, tranquilo. Obrigado, Tina. Zizi. Olá, Zé. Olá, Viva, eu não quero interromper, eu apenas só agora é que eu pude vir. Estive em viagem toda a manhã, mas eu interrompi a Tina, peço desculpa. Se quiseres, enfim, intervir, aquelas que estavam inscritas, depois eu poderei ficar mais 5 minutinhos só para tirar dúvidas que possam existir. Tá bom? Então vá Boa lá. tarde, bem-vindo, tá? Quem estava com a mãozinha, a Tina estava respondendo, eu respondi também o Diego, que trouxe algumas questões incríveis aqui. Não sei se o amigo Zé vai querer saber exatamente quais eram, é que ele colocou tantas questões que teria que ele colocar para poder trazer a reflexão para o amigo Zé responder. E a Paula estava com a mãozinha levantada também, aí perguntar como o amigo Zé gostaria de fazer. A Paula, que fale, e depois a Tina, se tiverem a acabar. Depois, se me darem uns 5 minutinhos, eu ficarei convosco. Olá, amigo Zé, olá, Ludmila. Estamos aqui em Portugal e está quentinho. Trouxeram o sol, obrigada. Portanto, eu tenho aqui um momento engraçado, numa altura em que eu estava a dar artes nas AECs, nas escolas primárias, e havia uma menina, vou-lhe chamar Maria, que entrava na sala de aula sempre aos pontapés a outro menino que se posso chamar de Pedro. E ela vinha sempre a chorar todos os intervalos. Eu entregava a aula das 4 da tarde às 5 da tarde e ela vinha sempre a chorar e sempre a bater a este menino. Há um dia que eu como tinha que organizar a sala e desmanchava a sala toda porque já trabalhava nesta área com esta metodologia de projeto dentro da sala de aula de artes, eles brincavam e trabalhavam em grupo e esta menina dizia-me que não queria trabalhar com ninguém, que não queria fazer grupo com ninguém e tinha sempre muito mau feitio com os colegas, perante os colegas. Então eu, 2 aulas, 3 aulas, estive um bocadinho a observar e percebi que poderia ser psicossomático e que não tinha nada a ver com os meninos da escola.
E então, no final da aula, eu arrumava sempre a sala de aula, porque havia sempre papéis no chão ou algumas atividades, ficava sempre eu a arrumar com a vassoura e deixava sempre 2 ou 3 vassouras para se alguém quisesse ajudar, mas nunca pedia para ninguém ajudar. Simplesmente deixava as vassouras, portanto, trazia 5 vassouras e deixava-as encostadas nas mesas e os meninos, à medida que eu ia começando a varrer e a limpar a sala, eles iam se aproximando e iam varrendo comigo. E esta menina era uma das meninas que varria a sala comigo no final. E eu perguntei-lhe um dia se ela estava magoada com este Pedro, o porquê? Porquê que estava magoada com o Pedro? E ela disse, sabes, professora, eu posso te tratar por Paulinha? Podes, claro que sim, podes-me tratar por Paulinha. Então, olha, Paulinha, eu não estou magoada com ele chateia-me porque os meus pais são separados e eu não tenho chinelos na casa do meu pai, os chinelos que eu quero na casa do meu pai, tenho que estar sempre a mudar as roupas da casa do meu pai para a casa da minha mãe e isso incomoda-me muito. E quando eu chego à escola e estou triste, este Pedro goza comigo porque ele tem pai e mãe na mesma casa e conta coisas que eu gostava de viver. E isto a varrer. Portanto, eu acho que é importante perceber e desconstruir a sala de aula, ativar momentos de sensibilidade em outras coisas que não são a aprendizagem específica e compreender o problema destas agressões. Portanto, a maior parte das vezes, ou a maior parte, quase sempre, tem a ver com família, tem a ver com circunstância vivencial da criança. E ela não vai dizer nunca em público aquilo que sofre e sente. Portanto, só quando descarrega depois numa atividade é que ela vai conseguir sentir e mostrar que está tranquila. Então nós passámos eu combinei com ela que todos os momentos que ela quisesse, quando estivéssemos a varrer, nós íamos varrer a escola, a sala juntas, e ela podia falar tudo o que quisesse. E ela foi desabafando. Passado um mês, mais ou menos, esta criança estava no grupo, fazia grupo e já estava tranquila. Portanto, às vezes, momentos muito específicos em sala de aula precisam de ser acolhidos fora de ambiente de programação de sala de aula. Portanto, a sala de aula pode ser transformada num ambiente mais tranquilo, mais amoroso e específico, porque as crianças sofrem muito sozinhas. E ela não conseguia dizer à mãe, eu disse depois, Oh Maria, porquê é que tu não dizes à tua mãe para comprar uns sapatos, uns chinelos para a tua casa e os chinelos iguais para a casa do pai? É mais fácil, assim, não escusas de andar a transportar os chinelos de um lado para o outro. E ela, boa, nunca tinha pensado nisso. Eu vou propor. E ela foi tranquilamente organizando a casa do pai e a casa da mãe e as conversas que nós íamos tendo era lembra-te, em vez de estares triste, pensa ao contrário, tens 2 casas. Já pensaste nisso? Podes ter 2 quartos, podes ter ali 2 ambientes bons e se achares que é só um ambiente, sabes que a mãe e o pai às vezes também têm que resolver os seus problemas, são os problemas dos adultos que um dia mais tarde tu também vais compreender. Agora podes não Paulinha, compreender. Paulinha, 5 minutos, está bem? Acabou o Sim, tempo. obrigada. Aqui. Zé? Está na hora, não é? São 4 horas aqui. Eu ontem estive com a Luísa, a Filipe e o Mila, escutando professores e alunos da Escola da Ponte. Eles apresentaram o que fazem e nesta semana que vai começar, eu irei a vários lugares para ir logo, presencialmente, me aperceber de quais são as dúvidas e dificuldades. Porque até ao fim de junho, ou princípio de julho, todos nós teremos que estar a trabalhar, pelo menos
de uma escola de pontos. Eu estou a ver aqui que estão presentes menos pessoas do que é costume. Não sei se isso é bom, se é mau, mas são aqueles que continuam, que resistem. Trabalhar como na ponta é extremamente simples. Aquilo que eles ontem mostraram foi aquilo que eu fiz há 48 anos, há 50 anos. Então, se eles fazem, se eu o fiz, toda a gente pode fazer. Por que é que eu falo isto? É muito mais fácil presencialmente explicitar, porque eu acho, a par disso, é muito importante também reunir as pessoas da comunidade para descolonizar a mente. Então, o que eu quero dizer é que a partir de setembro, eu peço desculpa desta barulheira, porque estou junto a um ginásio de uma escola. Está a decorrer um jogo de basquetebol e a equipe do meu filho está a perder. Ele é que treina a equipe. Isto é assim. Então, os adversários é que estão todos felizes. Eu gosto de ver os adversários felizes. Mas não neste caso. Não quero ter adversário aqui. Quero que todos entendam que a partir de setembro já não há uma mudança que se vai fazer. A mudança é fazer aquilo que a Ponte fez. Vamos começar uma nova construção social. Então eu peço-vos que qualquer dúvida que surja, qualquer que seja, a partir daquilo que vós fazeis, colocai-a aqui, partilhai-a, porque nós teremos de chegar a julho nessa condição, senão perderemos mais um ano. Os que estão em Portugal, eu peço que espalhem a notícia, não é? O mais que puderdes, porque convém chegar a muita gente. Entrou um novo governo, eu estive a ver o programa de governo, é o mesmo de há 50 anos, embora com palavras novas, com inteligência artificial, com mais umas coisinhas que fizeram lá, mas as questões são as mesmas. Se deve fazer a prova no papel, ou se devem fazer a prova no computador, quantos alunos por cada... Enfim, eu estava a escutar, só mais um apontamento, que eu estou a falar sem dizer nada, apenas para vos dizer que lamento não ter estado hoje convosco, mas eu estava a escutar um diálogo entre uma senhora alta, funcionária do Ministério da Educação, e um amigo meu. E durante essa conversa que eu estava a escutar, ela falou, pelo menos uma dúzia de vezes, a expressão sala de aula. Pelo menos 12. Acho que foi mais de 20, mas pronto. Pois, ontem, quando estava a escutar as intervenções da mesa, antes da apresentação da Escola da Ponte, eu ouvi as pessoas falar de coisas que eu vou pôr na minha cartinha de hoje ou amanhã, e achei muito estranho o discurso, porque quando um ministério, através das suas representações, obriga ao trabalho de sala de aula, eu pergunto, onde é que está? Qual é o artigo da Lei de Bases onde está escrito sala de aula? Posso dizer-vos, para evitar que vós tocais tempo, que nenhum das centenas de artigos, nenhum, contém a expressão sala de aula. Então a pergunta é, por que é que essa gente fala e obriga a uma matriz curricular numa sala de aula, numa aula? Porquê? Se não está na lei, porquê? Ontem eu fiquei muito espantado quando eu vi aquelas pessoas escutando a nossa Presidente da Assembleia, uma jovem, de 13 anos, 14, e ficaram espantados como se fosse uma coisa extraordinária, que já acontece há 50 anos. E as pessoas continuam a dizer que o centro deve ser o aluno, que eu nem quero continuar a falar, sinceramente, é lamentável.
Então deixo-vos com este lamento, voltando a pedir que até ao final de junho, ao princípio de julho, vós já estejais aptos a trabalhar como na escola. É extremamente simples. Agradeço-vos a presença e daqui a pouco vou estar com o meu filho. Espero encontrar o meu neto. Desejo-vos um bom fim de semana e até sábado, ou até quarta. Só uma questão, o Luiz está com a mãozinha levantada, né, Tina? Luiz, Muito rápido, só para dizer que não tem mal nenhum, que o amigo que o Zé falou era eu. Era eu que estava a falar com a senhora do Ministério. E para vocês verem, para além da palavra sala de aula, que ela falou muitas vezes, ela também disse um disparate muito grande, que há aprendizagens que não se conseguem por metodologia de projeto. Portanto, vocês estão a ver a dificuldade que é termos que lutar contra este estigma dentro da nossa escola e dentro de uma escola maior que é o Ministério da Educação. Mas só com a prática e só com o exemplo é que podemos vencer esta luta. Eu posso ocupar mais um bocadinho com uma história. Aconteceu uma história, agora o Luís fez lembrar uma. Se puder, se não puder, tudo bem. Não pode. Da minha parte, certo. Alguém tem alguma questão? Acredito que sim, amigos. Todos se calaram, só levantaram mãozinhas. Aí a Maria, que peço que quer falar. Não sei. Maria, pode falar. Fugiu. Bom, então a história. Desculpa, estava desligada. Eu queria só perguntar ao Luís se ela explicou o que é que não se pode aprender, que eu fiquei muito curiosa em saber o que é que não se pode aprender pelo método do projeto. Mas era só uma à parte. Não explico. Porque eu acho que quando as pessoas fazem este tipo de considerações, têm que depois pôr a cabeça no cepo e dizer, ok, então o que é que não aprende? Não é? Se não aprende, explique-me o que é que não aprende. E se não aprende esse método, explique-me qual é o método em que aprende. A discussão depois não foi por aí, mas a senhora fez entender que, por exemplo, questões muito centrais de algumas disciplinas, como, por exemplo, quando um aluno não sabe fazer equações do segundo grau, foi o exemplo que ela deu, mas via-se que não sabia o que estava a falar e, portanto, não quis entrar muito mais por aí e pôs na posição de que eu sou aqui do Ministério e tenho que me ouvir, é mais ou menos assim. Eu com essas pessoas, esse tipo de pessoas, eu ajo com muita compaixão, muito carinho, porque são múmias pedagógicas, múmias, que estão lá no Ministério há dezenas de anos e que condicionam tudo aquilo que fazem. Mas a historinha, então, se eu puder, tem a ver com o que o Luís disse. Porque aquele pessoal lá, as múmias, elas pensam que o projeto é um projeto que numa disciplina de projeto, ou que se fazem projeto para entreter as criancinhas, depois é que se vai dar os conteúdos, não é? Posso contar a historinha? Para terminar. Um dia convidaram o Projeto Âncora para ir a um encontro de projetos. E nós fomos. Quando eu cheguei, eu percebi que os projetos eram 4 de manhã e 4 da tarde. Os projetos eram todos de projetos de extensão universitária. Todos. Durante a manhã, eu escutei 4 intervenções com PowerPoint, de saliva mal gasta, contando projetos que eu dava vontade de rir e de chorar porque aquilo não era nada. Quando veio a parte da tarde, era o momento de entrar em cena o projeto Âncora. Aí, o mestre de cerimónias foi lá ao microfone e disse, agora vamos escutar, vamos ver a apresentação da Universidade Projeto Âncora. Eu estava na primeira fila, levantei o braço e disse, não é uma universidade, é uma escola. Ah, é uma escola superior? Não, é uma escola. Ah, bom, então é uma escola. O seu doutor quer subir? Senhor? Não, eu não subo, quem vai é esta menina. A menina era a Carol, 9 anos. Ela subiu ao palco. O homem estava admirado de ver uma criança subir ao palco. A criança pegou no microfone, olhou para aquela gente toda, tudo professor universitário, tudo, e perguntou, o que é que querem saber? Foi lindo. 1 hora de conversa.
diálogo, pergunta, resposta, pergunta, resposta. Eu chego, só que chegou ao fim, e a última pergunta foi esta. Depois uma professora universitária, olha, minha menina, eu realmente estou surpreendida como tu, não. Mas agora diz-me, quando é que nós destes conteúdos? É depois de fazer o projeto? A menina olhou para ela e disse, a senhora não entendeu nada do que eu disse, mas eu vou voltar a explicar-lhe. Olha, eu desatei a gargalhada, porque realmente a senhora não entendeu nada do que eu disse, e não entendeu mesmo. São múmias. Estão lá e decidem. E não deixam que a educação seja um direito de todos. Esse é o problema. Então, fiquem em paz, mais uma vez. Eu agora vou embora. Até à próxima semana. A Ana está com a mão levantada, professor. Espera só um segundinho, por favor. Ana. Oi. É uma perguntinha muito rápida e podemos entrar nela na próxima semana acerca de como operacionalizar estas escolas até junho ou a iniciar em setembro, dado que não depende só de nós e infelizmente há tanta burocracia. Não estou a falar da parte metodológica, essa logicamente já pode estar a acontecer, mas a escola em si, Olha, Ana, a entidade em si, como é que se põe a acontecer até setembro? a escola inteira, Ana, é muito difícil. Por isso é que eu peço uma turma. Em junho, até ao final de junho, esta turma piloto, as pessoas que são éticas, que são sérias, professores éticos, que tenham essas turmas piloto, elas vão entregar, se ainda não entregaram, à direção da escola, à direção do agrupamento, os documentos que eu já referi aqui muitas vezes. O projeto educativo, o regulamento interno, a proposta de contrato de autonomia, essa coisa toda que vai ser preciso entregar. Se a escola não quiser fazer seguir o contrato de autonomia, porque tem que passar pelo Conselho Pedagógico, etc., não importa. A partir desse momento, a pessoa que estiver na turma piloto, ela é autónoma. Por duas razões. Primeiro, porque cumpre o que está na lei. Segundo, porque fundamenta aquilo que faz. Mais nada. E se alguém tentar impedir, que tenha muito cuidado antes de agir. Olhar no meu dedo autoritário. Que tenha muito cuidado, que desta vez ninguém vai impedir que as coisas aconteçam. Cansado, saturado de ver pessoas a desistir. Cansado, não aguento. Peço desculpa que a partir de agora eu não falo coisa com coisa. É isso. Em junho, julho. E aliás, já vou dizer agora, a partir da próxima semana, onde quer que eu vá? A partir de setembro vamos fazer uma nova Constituição Social. Não quero este sistema para nada. Este sistema é obsoleto, hegemónico, autoritário, hierárquico, moral, económico e intelectualmente corrupto. Isso faz muito mal às crianças e aos jovens. Portanto, vamos fazer outro sistema. E se eles quiserem continuar matando gente, que é disso que se trata, porque os impedem de ter acesso à educação, então continuem, que Deus tenha piedade deles. Nós vamos fazer o que é preciso. Não tenhas dúvidas. Não tenhas dúvidas. Peço desculpa do modo, mas estou a falar. Então, até sempre. Agradecida a todos, até o nosso próximo encontro. Tá? Ou Bom fim solicitar de semana. sábado, fim de semana. Se alguém tiver perguntinhas, trazer na próxima semana, ou ficar conosco após a reunião para tirar alguma dúvida, tá bom? Até o nosso próximo encontro. Agradecida a Tina, agradecida ao Bruno, Luiz, agradecida ao tempo.